sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E como nós sempre falamos, da necessidade de termos conteúdo, de nos trabalharmos, de entendermos realmente o sentido da nossa vida e imprimirmos na mediunidade esse tom de seriedade, esse tom de aproveitamento, de utilidade, falamos sempre da bagagem. E vamos nós para mais um convite. Um convite de um evento que vai acontecer nesse domingo, nesse próximo domingo, dia 27 de agosto de 2023, no Centro Espírita Leon Denis. E é um evento que, na verdade, não é do Leon Denis, é de todos nós, porque a gente vai falar de um queridinho do nosso coração. É o 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. E nós convidamos um dos coordenadores da tarefa, que é o nosso querido amigo, irmão, trabalhador da casa, médium da casa, Roberto Santos. Roberto, muito bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro. Saudações iniciais. Queridos amigos, queridos irmãos, que as bênçãos de Deus e a doce paz de Jesus envolvam os nossos corações. A paternidade divina e o amor incondicional de Jesus em todas as épocas da humanidade nos disponibilizaram recursos para auxiliar nosso progresso espiritual. No estágio atual, temos como alavanca a doutrina espírita e o exemplo da vida e da obra de missionários como Bezerra de Menezes, nos impulsionando e incentivando a conquista de valores que nos auxiliarão a atingir esse objetivo. Tal como nós, Bezerra de Menezes envergou várias vestes nos inúmeros processos reencarnatórios por que passou, desenvolvendo sua evolução espiritual através das experiências vivenciadas. Zaqueu, Quinto Varro, Quinto Celso, Irmão Parmênio foram personalidades que representam alguns dos estágios desse espírito em processos reencarnatórios utilizados para sua ascendência. Seu último processo reencarnatório nos deixou um imenso legado. Há 34 anos nos dedicamos ao estudo desse período, realizamos encontros sobre sua vida e obra, e em cada ano nos deparamos com um novo aspecto a ser abordado, trazendo-nos esclarecimento e um melhor direcionamento diante da vida. Sempre bem-vindo, Roberto, né? A gente agradece a Deus por essa oportunidade. Mas já que o encontro é sobre a vida e a obra de Dr. Bezerra de Menezes, você poderia falar um pouquinho sobre esse queridíssimo de todos nós? O Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus que se espalham sobre a superfície da terra e que, semelhante às estrelas resplandecentes, vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Bezerra de Menezes é uma dessas almas que, reencarnada, dedicou a vida em favor dos semelhantes, esclarecendo, amparando, conduzindo, ensinando através da palavra e principalmente das ações enobrecedoras, exemplo vivo de um discípulo de Jesus na prática do amor e da caridade. No transcorrer do encontro, teremos a oportunidade dessa constatação através das referências bibliográficas utilizadas. Tendo a possibilidade de habitar um orbe superior ao planeta Terra, continua conosco, nos amparando, nos auxiliando. Nosso agradecimento a Deus e a nossa gratidão a esse Espírito que nos tutela. Pois é, meu amigo Roberto, a gente sempre vai entendendo
dessa excelência desses espíritos. Não é idolatria, mas a gente vai reconhecendo pela própria visão de mundo, pelo próprio exercício de acolhimento que esses espíritos fazem durante todo o seu período reencarnatório. Não é só naquele momento, não é? Não é só na hora em que se consagram como espíritas, mas são essas almas que chegam, com certeza, a gente até brinca, são os irmãos mais velhos, com mais experiência, com a chamada maturidade do senso moral, que é tão bem trazida para todos nós em o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, quando a gente vai estudando as questões da evolução. Então, nós estamos na 34ª edição deste encontro, que é um encontro muito querido dos nossos corações, muito querido mesmo. E aí a gente tem uma outra questão que é assim, né? A gente falou do patrono. Qual é o tema do encontro, Roberto? A didática dos benfeitores espirituais vem nos proporcionando o estudo de temas que nos auxiliarão a entender melhor o porquê da vida e a gerenciar com mais eficiência as situações vivenciadas. Há 5 anos, nossos estudos estão voltados para o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. A cada ano, dentro desse contexto, temos um tema específico relacionado à nossa necessidade. Esse ano, o estudo será sobre sexualidade desvirtuada, segunda parte. No ano anterior, sexualidade desvirtuada, primeira parte, vimos o real significado de sexualidade, a origem do desvirtuamento, as consequências imediatas no exercício da sexualidade e como aproveitar melhor essa força criadora que flui das fontes universais do amor divino. Esse ano, sexualidade segunda parte, já com o embasamento de que sexualidade é uma energia criadora, teremos os seguintes temas. Tema 1, crescei e multiplicai-vos. Nesse tema serão desenvolvidos os seguintes subtemas. O princípio de tudo, a origem de tudo. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses estudos para entender a origem de tudo. Energia vital e energia sexual. Qual a diferença e a finalidade? Nós vamos procurar entender melhor o que é a energia vital, qual a finalidade, qual a origem, e energia sexual também da mesma forma. O que é, qual a finalidade, qual a origem e a diferença entre uma e outra energia. Diferença entre energia vital e energia sexual. Abordaremos também a procriação, o que é e qual o objetivo. Nesse tema, nós vamos ampliar o nosso entendimento a respeito da procriação, não somente destinado à formação de corpos, mas entender de uma maneira mais ampla o que é procriar. Abordaremos também o corpo físico como agente educador do espírito, promovendo o progresso físico, intelectual e moral. No tema 2, nós vamos ter como título a canalização dessa energia, nos remetendo a sentimentos e ações direcionadas ao bem. Nesse tema, serão desenvolvidos também os seguintes subtemas. Espécies de família. Famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Qual a diferença entre uma e outra?
será uma abordagem bem interessante para o nosso entendimento. Faremos também o estudo sobre os diversos formatos de família, hoje em dia bem diferenciados em relação ao nosso entendimento anterior. Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes, como eles utilizaram essa energia criadora, como eles sublimaram essa energia criadora e o efeito em relação ao desenvolvimento espiritual de cada uma dessas personalidades. O tema é importante, é sério, é muito delicado mesmo. E aí, Roberto, eu gostaria de saber como é que a equipe que organizou este encontro vai trabalhar este tema para nós. Nós vamos identificar na trajetória desses espíritos o exemplo da aplicação dessa energia criadora para o desenvolvimento moral do espírito mortal. Sublimação, direcionamento da energia criadora é o que nós vamos analisar na trajetória desses espíritos. Maria de Magdala é um dos maiores exemplos de um espírito completista, ascendendo vertiginosamente em um único processo encarnatório aos páramos superiores, merecendo a presença de Jesus no momento da sua desencarnação. E nós vamos detalhadamente estudar a trajetória desse espírito durante o nosso encontro. A eterna busca, Magdala conhecendo Jesus, o encontro dela com Jesus, o diálogo e a revelação e a transformação. Sim, o diálogo com Jesus, nós vamos ter esse diálogo na íntegra e vamos analisar a revelação e observar a transformação desse espírito após o contato e o diálogo com Jesus. Estudaremos o seu apostolado, os 3 dias e o reencontro e o novo rumo dado a esse espírito. Com relação ao encontro dela com a caravana de Hansenianos, o trabalho dela junto a eles e os momentos de dor e paz. Eurípides Barçanufo, nós vamos analisar a sua conversão ao espiritismo. E com relação a Bezerra, nós iremos fazer um estudo mais detalhado, observando a aplicação dessa energia criadora em sua trajetória, em todos os momentos da sua trajetória. A infância e a juventude, como médico dos pobres, o seu casamento e a viudez, a nova família, Bezerra e a abolição, a sua luta pela igualdade, Bezerra, o apóstolo do espiritismo, Bezerra, chefe da família espírita do Brasil. A gente sabe, os amigos ouvintes sabem, que a gente tem procurado, as casas espíritas têm procurado valorizar o trabalho da evangelização. Por quê? A evangelização não é algo que a gente faz ligado ao corpo. Não é algo que a gente faz olhando aquele corpinho, não. A gente já tem mais do que consciência de que somos espíritos imortais. Então, nós não sabemos daquela criança que chega
aquele jovem que chega, qual é a tarefa, quais são os conflitos íntimos que eles trazem. Muitas vezes a gente usa, por profundo amor, o auxílio de terapeutas, de pedagogos, de profissionais que trabalham nessa área. Mas a gente saber mesmo, né? Qual é a necessidade desse espírito, como é que ele vai se encaminhando, ou como ele vai se encaminhar na sua jornada, quais são os desafios, quais são até, meus amigos, já que a gente vai trabalhar com essa questão da área do sexo, quais são os compromissos que esse espírito traz e quais são as companhias espirituais que muitas vezes estão aguardando um momento propício para atuarem de uma forma nefasta, né, de uma forma prejudicial, fazendo até com que a criatura comprometa aquele projeto reencarnatório que sempre é dado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, a Casa de Leon Denis, por orientação espiritual, ao longo estamos no mês de aniversário da casa, né, desses 62 anos, aí o trabalho de evangelização, não 62 anos assim, mas pelo menos, né, de 50 anos para cá, para essa parte, a gente tem evangelização de bebês, em que os colaboradores são trabalhados para se dirigirem, né, ou envolverem aquele espírito imortal com os conceitos espíritas. Lembramos sempre da fala de uma querida trabalhadora, a nossa Janete, em que ela colocava assim: a gente não toma conta das crianças, do bebê, para o pai assistir à reunião. A gente evangeliza esse espírito. E é muito interessante, eu vou falar um pouquinho sobre essa evangelização de bebês, como é que eles reagem, dependendo do tema. A creche, né, que eles chamam, essa evangelização infantil do bebê, vai até a hora que ele está andando. Quando ele já começa a andar, assim, lá pelos 2, 3 anos, ele vai para o celdinho, que já é a evangelização infantil. Mas como essa criança reage, e é o espaço, né, que eles estão ali, quando fala algum tema, alguma coisa que ele não concorda, ele coloca a mão no ouvido, meus amigos. Aquele bumbumzinho pequenininho na cadeirinha adequada, né? Ele vira de costas. Ele não quer ouvir, porque é algo que incomoda. Então a gente já vai vendo, nesse momento, a necessidade daquele espírito para trabalhar, né? Para colocar para os pais, para esse processo de educação moral, que é o foco da doutrina espírita. Temos a evangelização das crianças. As nossas crianças, eles têm muitas sugestões. Se a gente pensar bem, muitas vezes, eles convivem mais com as telinhas do que com os próprios pais e educadores. A telinha vai substituindo essa presença e muitas vezes de uma forma muito difícil, muito complicada mesmo, porque a seleção... Será que a simples trava que eu coloco ali pode, não pode ver, resolve as questões educacionais sérias e graves desses amigos, dessas crianças? Então é muito interessante a evangelização infantil. A gente sente que muitas vezes os pais reagem, atendem a criança que não quer ir, mas é interessante que na hora de ir para a escola ou para a atividade física, a gente não tem discussão, não tem negociação. Porque é que no momento em que a gente vai tratar a questão mais séria, que é a questão do espírito, a questão moral, a gente mesmo reage de uma forma tão difícil. Então, meus amigos, evangelização infantil. Ah, mas vão falar desse tema com as crianças? Sim, mas numa linguagem adequada. E podem estar certo. Não se tocará em nada que elas já não saibam, mas muitas vezes os pais não sabem que elas sabem. Sem contar
a grande assistência espiritual que equivale a um excelente tratamento, a um excelente reforço. São conteúdos que ficam não só sobre a forma intelectual, mas sobre a forma da afetividade, sobre a forma da vibração. E os nossos jovens, então? Meus amigos, a evangelização do jovem é aquela chegada retilínea, é aquela chegada muito sincera, é aquela chegada importante para esse jovem que chega à casa espírita já muito informado, muitas vezes muito conflitado, sentindo uma profunda solidão, porque ele é um jovem espírita. E aí eu vou ser diferente, eu sigo o grupo, e todos nós sabemos a dificuldade que é adolescer, e adolescer cristamente nesse mundo em que nós estamos vivendo. Então, para o jovem também. E a evangelização, ela assume aspectos agradabilíssimos, tanto em termos de beleza, como em termos de sinceridade, de chegada, de escuta. É muito interessante. O jovem tem se aberto muito. O Leon Denis, o movimento espírita em geral, mas estou falando do Leon Denis, que é a nossa vivência, né? Está tendo um cuidado muito grande de trabalhar para os jovens, por exemplo, essas questões do dia a dia, inclusive até da mediunidade. Foi criado o grupo Genji, o Genji, que é o estudo da mediunidade para o jovem. Tem o Genjinho, que é para a criança, mas eu estou falando agora do jovem. E as questões da sexualidade são impactantes. Então é muito interessante pais, responsáveis, amigos, que divulguem para os seus jovens a oportunidade de estar nesse dia de domingo, nessa manhã de domingo, no Leon Denis, para trabalhar esses temas. E a gente sabe como é fácil, como é bom trabalhar isso presencialmente. Eu garanto que o clima é extremamente acolhedor, extremamente agradável. Agora, Roberto, amigo Roberto, falei demais, né? Mas isso é do nosso feminino, a gente fala muito mesmo. Eu gostaria que você falasse como é que a gente pode participar deste encontro. Meus amigos, após essa breve explanação, fica o convite da direção do Centro Espírita Leon Denis e do Grupo de Estudos Espíritas sobre a Vida e a Obra de Bezerra de Menezes, para que venham participar conosco dos estudos que serão realizados no dia 27 de agosto de 2023, das 8h30 às 13h, 34º Encontro sobre a Vida e a Obra de Bezerra de Menezes, na nossa sede em Bento Ribeiro, buscando maiores esclarecimentos à luz da doutrina dos espíritos sobre esses aspectos tão necessários a cada um de nós. Ressaltamos que, embora a presença de todos seja necessária para que possamos compartilhar as reflexões e nos beneficiar com as vibrações de Bezerra de Menezes e sua falange, que com certeza estarão presentes em nosso ambiente, os que por qualquer motivo não puderem comparecer poderão acompanhar também a transmissão do encontro pela internet, através do site www.celd.org.br. Ressaltamos que não precisam se preocupar em relação aos bebês, às crianças e aos jovens, porque teremos evangelização para essas faixas etárias com o material adequado ao entendimento de cada uma. É com muita alegria em nossos corações que esperamos por todos. E Deus abençoe e ampare a todos nós. Muita paz. Aos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, para a participação afetiva e efetiva no 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes, que será realizado
no Centro Espírita Leon Denis, no dia 27 de agosto de 2023, de 8h30 às 13 horas da tarde, né? 8h30 da manhã às 13 horas da tarde. Estamos todos convidados para mais este evento de luz. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.